Imagine ser escolhido por Deus. Esta é a história de Saul. O que aconteceu com ele? Por que Deus o rejeitou? Onde foi que ele, o ungido, realmente caiu? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa tensa, real e profundamente perturbadora. Uma história de glória e ruína, de unção e loucura, que pode nos alertar sobre os perigos silenciosos que rondam até mesmo aqueles que parecem intocáveis. A loucura do rei Saul começa agora, numa época em que os juízes já não bastavam e o povo clamava por um rei como as nações vizinhas. Algo grandioso estava prestes a acontecer. Israel queria um trono e Deus, mesmo contrariado com a ideia de um rei humano, escolheu um homem para ocupá-lo. Seu nome era Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Alto, imponente, de uma aparência que se destacava entre todos os filhos de Israel. Seu porte físico era digno de um rei, mas o que se escondia dentro dele era um enigma, uma sombra adormecida que ninguém ainda podia ver. Curiosamente, Saul não buscava poder. Quando tudo começou, ele apenas procurava as jumentas perdidas de seu pai. Um gesto simples, humilde, mas no caminho do ordinário, Deus costuma plantar o extraordinário. Sem saber, Saul caminhava direto para o encontro com seu destino. A jornada o levou até o profeta Samuel, homem temido e respeitado por todo o povo. Antes mesmo que Saul chegasse, o Senhor já havia falado com Samuel. Amanhã, a esta mesma hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. 1 Samuel 9:16. Era profecia, era escolha divina. Quando se viram, Samuel soube imediatamente. Ali estava o escolhido. Um banquete foi preparado. Saul teve o lugar de honra. E no dia seguinte, longe dos olhos do povo, o profeta tomou um vaso de azeite e o derramou sobre sua cabeça. Porventura não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? 1 Samuel 10:1. O gesto era simples, mas o peso eterno. Saul não entendeu de imediato. Ele rei, ele líder de uma nação, a insegurança pesava, mas Deus confirmou o chamado com sinais claros. 3 profecias se cumpriram diante de seus olhos, e quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, Saul profetizou como um dos profetas. O povo se espantou. Está também Saul entre os profetas? 1 Samuel 10:11. Algo estava assim mudando dentro daquele homem. E chegou o dia da proclamação pública. As tribos foram reunidas em Mispa e, por sorteio, guiado por Deus, Saul foi escolhido diante de todos, mas ao ser chamado, não foi encontrado. Estava escondido entre a bagagem, um rei escondido, acanhado, temeroso. Ainda assim, Deus o havia escolhido. Trouxeram-no para fora. E o povo o viu, alto, belo, digno. Vive o rei, gritaram, e o povo o aclamou. Era o início de uma nova era. A monarquia de Israel nascia com festa, expectativa e promessas. Saul, o ungido, estava no centro da vontade de Deus. Mas o que ninguém imaginava era que aquele homem tão promissor, aquele que começou com humildade e temor, carregava dentro de si sementes de desobediência, insegurança e orgulho. Essas sementes, mais cedo ou mais tarde, iriam germinar. O tempo passou e Saul começou a sentir o peso da coroa. O trono trazia glória, mas também responsabilidade. Era o primeiro rei de Israel e o povo esperava vitórias. O exército de inimigos crescia e os filisteus se fortaleciam como uma sombra ameaçadora sobre a terra. Saul, cercado pela expectativa e pela pressão, começou a agir, mas não como um servo obediente, e sim como alguém ansioso por controle. Foi no campo de batalha que sua fraqueza começou a se revelar. Samuel havia instruído com clareza: espera 7 dias até que eu venha e ofereça o sacrifício ao Senhor. 1 Samuel 10:8. Essa ordem era mais do que logística. Era uma prova de obediência. Só o profeta podia oferecer o sacrifício. Mas os dias passaram, o povo começou a dispersar, os soldados tremiam de medo e Samuel ainda não havia chegado. Então, Saul tomou uma decisão perigosa. Assumiu o lugar do profeta, pegou o holocausto e o ofereceu com as próprias mãos. Aos olhos do povo, era um gesto de liderança, mas aos olhos de Deus, era rebeldia. Ele ultrapassou os limites. Ultrapassou a linha entre o que é permitido e o que é sagrado. No momento em que terminou o sacrifício, Samuel chegou. A cena foi carregada de tensão. O profeta, com o olhar firme, perguntou: que fizeste? 1 Samuel 13:11. Saul tentou justificar. O povo se dispersava, os filisteus se aproximavam e Samuel se atrasava. Mas suas palavras não apagaram sua atitude. O julgamento foi imediato. Procedeste neciamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, teu reino não subsistirá. 1 Samuel 13:13-14. A sentença estava lançada. O trono que começara com honra
agora balançava por causa de um ato de impaciência. Deus procurava um homem segundo o seu coração, e Saul, com aquele ato, mostrava que seu coração era dominado pelo medo e pelo orgulho. Ele queria agradar ao povo, queria controlar a situação, mas o verdadeiro rei de Israel era o Senhor, e ele exige obediência, não justificativas. Foi a primeira rachadura no reinado de Saul, uma rachadura invisível aos olhos do povo, mas profunda o suficiente para mudar tudo. Era só o começo. O Espírito do Senhor ainda estava com ele, mas a mão de Deus já começava a se afastar, e o trono que antes brilhava, agora tremia nas sombras de uma rebelião silenciosa. Em outra manhã de silêncio pesado, a voz de Deus ecoou sobre Israel através de Samuel. Vai, pois, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhes poupes a vida. 1 Samuel 15:3. Era uma ordem clara, absoluta, irredutível. Os amalequitas haviam atacado covardemente Israel no deserto gerações antes. Agora, a justiça divina finalmente chegava. Para Saul, era a chance de provar que aprendera a lição da obediência. Um só mandamento, uma só missão: dedicar tudo ao anátema. Ele reuniu um exército de 200.000 homens e invadiu o território inimigo com a fúria de quem empunha a espada do Senhor. Cidades foram queimadas, guerreiros tombaram, e o som do gado agonizante misturava-se ao clamor de um povo condenado. Porém, no meio da fumaça, Saul sentiu o peso do ouro e o brilho das melhores ovelhas. Encontrou Agag, o rei adversário, tremendo de medo. Em vez de executar a sentença divina, poupou-lhe a vida. Um lampejo de vaidade mascarado de misericórdia. Os soldados seguiram o exemplo. Separaram o que havia de melhor entre bois, cordeiros e tesouros, jurando que seria para o Senhor. Cobiça travestida de piedade. Na calada da noite, o céu falou: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. 1 Samuel 15:11. Samuel tremeu. O trono estava em luto. Pela manhã, o profeta foi ao encontro do rei. Saul, fingindo normalidade, saudou: executei a palavra do Senhor. Samuel ergueu as sobrancelhas. Que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de bois que ouço. A máscara caiu. Saul culpou o povo, racionalizou, barganhou, mas o veredito já estava pronunciado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 22, 23. Como sinal, rasgou-se a orla do manto real. O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel. Samuel matou Agag à espada, sangue no chão, sentença confirmada. Depois partiu para Ramá e nunca mais viu Saul em vida. No palácio, o ungido rejeitado sentiu um frio que nem as tochas do trono podiam afastar. O reino continuava, mas a presença partia. E dentro dele, a semente da loucura começava a germinar. Dias depois, um novo nome ecoou pelas ruas poeirentas: Davi, filho de Jessé, o pastor que derrubara o gigante. Cantoras dançavam celebrando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Cada verso feria o orgulho de Saul como um dardo flamejante. O espírito do Senhor já se retirara do rei, e um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16:14. Trouxeram músicos para aplacar a tempestade de sua alma, entre eles Davi e sua harpa. Quando as notas pairavam, o caos recuava. Mas, ao silenciarem as cordas, o ciúme retornava mais feroz. Uma noite, Saul apertou o cabo da lança. Num estalo, arremessou-a contra o arpista. Pregarei Davi na parede. 1 Samuel 18:11. A lança cravou-se na pedra. Davi escapou. Não seria o último ataque. O povo aclamava o jovem pastor como herói. Saul o enxergava como usurpador. O rei arquitetou armadilhas, prometeu a filha em casamento, exigiu dotes impossíveis, enviou Davi a missões suicidas. Deus, porém, era com o rapaz, transformando cada emboscada em triunfo. Jonatas, filho de Saul, tentou dissuadir o pai: não peque o rei contra seu servo Davi. Por um momento, a razão cintilou nos olhos do monarca. Mas o espírito maligno logo obscureceu-lhe a mente. O palácio tornou-se um labirinto de intriga. Espiões vigiavam portas, mensageiros corriam em segredo,
e cada corredor sussurrava conspirações. Saul acordava suando, convencido de que Davi tramava sua queda. Ao mesmo tempo, lembrava-se do azeite outrora derramado em sua fronte. Como perdera tudo, obcecado, perseguiu Davi até os desertos de En-Gedi. Entrou numa caverna sem saber que o fugitivo se escondia nas sombras. Ali, Saul poderia ter sido morto, mas Davi respeitou a unção real. Cortou apenas a orla do manto do rei e depois mostrou-lhe a prova. Saul chorou. Mais justo és tu do que eu. 1 Samuel 24:17. O arrependimento, porém, evaporou rápido. Cada tentativa de matar Davi era também um golpe na própria sanidade. O trono transformou-se em cela e a coroa num aro de ferro apertando-lhe a mente. A música que antes o acalmava agora ressoava como prenúncio de um reino em ruínas. A noite desceu espessa sobre Israel e os filisteus prepararam-se para a batalha final. Saul tentou buscar direção divina por sonhos, pelos Urim, pelos profetas, mas o céu permaneceu fechado. 1 Samuel 28:6. Desesperado, quebrou o próprio decreto e buscou uma médium em Endor. Disfarçado, bateu à porta de uma mulher que falava com os mortos. Foi o último limiar da rebelião, trocar a voz de Deus pelo sussurro das trevas. Tremendo, pediu: "Faze-me subir, Samuel." Quando o profeta surgiu em visão, a mulher gritou. Saul prostrou-se. Ouviu o veredito final: "O Senhor se tornou teu inimigo. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo." 1 Samuel 28:15-19. A sentença estava selada. Ao amanhecer, Saul marchou para o monte Gilboa com Jonatas, Abinadab e Malquizua. O sol nascia rubro, como se o céu sangrasse pressentindo o desastre. O clangor de espadas filisteias ecoou e as flechas cortaram o ar. Os filhos de Saul tombaram e ele mesmo foi ferido gravemente. Ensanguentado, implorou ao escudeiro que o matasse. Temia a zombaria dos inimigos. 1 Samuel 31:4. O jovem recusou. Então Saul firmou-se sobre a própria espada. Caiu o corpo do primeiro rei de Israel. Os filisteus decapitaram-no, penduraram sua armadura no templo de Astarote e pregaram seu corpo nas muralhas de Bet-San. O crânio que recebera o azeite sagrado tornou-se troféu pagão. Israel gemeu. Mas homens valentes de Jabes de Gileade atravessaram a noite, resgataram os corpos, queimaram-nos em honra e os sepultaram sob um tamarisco. Assim terminou Saul, ungido pelo Altíssimo, destruído por suas escolhas. A loucura não foi repentina, foi trilha de pequenos desvios, desculpas que, somadas, cavaram um abismo. Perdeu coroa, glória, filhos e vida. Mas sua maior perda foi invisível: a presença de Deus. Porque no fim, a tragédia de Saul não é só página antiga. É um espelho diante de cada coração que troca confiança por controle. A história termina em sangue, mas o alerta permanece vivo, pulsando através dos séculos. A tragédia de Saul nos mostra que não basta começar bem, é preciso terminar fiel. A obediência vale mais do que qualquer sacrifício, e afastar-se da presença de Deus, mesmo que pouco a pouco, sempre nos leva à ruína. Se essa história te impactou, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso e se inscreva no canal para mais conteúdos bíblicos como este, profundos, reais e transformadores. Fiquem com Deus.